No início da década de 80, começa um movimento de recuperação do património edificado. A maior parte do património edificado tinha telha de canudo na cobertura, ou originalmente teria tido telha de canudo. A telha veio para a Península Ibérica primeiro com os romanos, com uma telha constituída por dois elementos, um que ficava colocado na bica, que tinha uma forma quadrangular, que era a tegolai, e depois tinha um ímbrice que juntava as duas peças. Depois, com a ocupação muçulmana, passámos a utilizar só o ímbrice, tanto em baixo como em cima, e isto permaneceu assim até aos inícios do século XX, em que foram produzidas as primeiras telhas de produção industrial, que era um modelo que tinha sido desenvolvido em França, em Marselha, e por isso a telha adota em Portugal o nome de telha Marselha. Por isso todo o edificado anterior aos inícios do século XX tinha sido utilizado nas coberturas a telha de canudo. Essas telhas eram feitas em olarias, que eram os chamados telheiros, eram feitas de forma artesanal, com preparação de barro a pequenas quantidades, em que as telhas depois eram sujeitas a processos artesanais de fabrico. Então, dessa necessidade de preservar o património edificado, enquanto testemunho da cultura, da história e da identidade do povo, surgiu a ideia de desenvolver telhas cerâmicas que contribuíssem para a adequada preservação dos edifícios, respeitando a forma e a tonalidade das telhas originais. Esta visão foi o meu pai na altura que implementou, o Joaquim Umbelino, decidiu então construir na fábrica uma linha de telha de canudo, uma linha industrial que fabricaria telha de canudo. Foi uma experiência inovadora e na altura um grande desafio, porque quando fizemos o primeiro levantamento para perceber quais é que eram as dimensões e as tonalidades da telha, deparámos com uma diversidade imensa. Cada região tinha as suas argilas, tinha os seus telheiros, as telhas eram feitas muitas vezes na coxa dos operários e cada um tinha um tamanho de coxa e por isso as telhas tinham muita diversidade. Tentámos, no conjunto desta diversidade, encontrar uma forma e uma dimensão que pudesse mais ou menos cobrir as necessidades das telhas em Portugal. Estão aqui dois exemplos recolhidos aqui na região de Leiria. Então a telha de canudo surgiu então logo com duas cores, em branco e em vermelho, e mais tarde foi adicionado um tom rosa. Estas telhas de produção industrial, ao contrário do que acontecia com a produção artesanal, elas têm elevado rigor dimensional e de forma, por isso são muito fáceis de aplicar e em termos funcionais têm muito melhor estanquidade, mas em termos cromáticos não têm o mesmo aspecto. Então começámos a ter este problema, que era quando havia intervenções nos edifícios, muitas vezes intervenções parciais, aparecia ali um elemento que se destacava do conjunto edificado um bocadinho berrante, tomando assim um protagonismo que não era habitual. Isto levou a que houvesse necessidade então de começarmos a pensar como é que reduzíamos este impacto das novas coberturas nos edifícios antigos e surgiram então os primeiros acabamentos. Tudo isto ao longo dos anos tem sido desenvolvido internamente com a nossa investigação, porque como nós fomos uma empresa inovadora nesta matéria, não existiam acabamentos prontos, não havia soluções no mercado conhecidas, isso foi tudo fruto um bocadinho de um certo gosto e de um desenvolvimento interno destes produtos. Este primeiro acabamento era um acabamento simples, era um acabamento monocromático, havia um gotejado que era aplicado, que variava de intensidade e criava umas nuances, como se vê no edifício, e o efeito do vermelho ficava um bocadinho simulado, e o mesmo acontecia quando a telha era branca ou quando a
telha era Sintra, este rosado. Esta foi, digamos, a primeira geração de acabamentos. Depois surgiu a necessidade de adaptar acabamentos a regiões específicas e a obras específicas. Não vou aqui apresentar-vos a gama completa, o catálogo, que seria muito extenso, mas recolhi só alguns exemplos. Esta telha, por acaso, foi recolhida aqui, mas também acontece, estas telhas mais claras acontecem também no sul do país e em vários sítios. E este foi um dos acabamentos que foi desenvolvido, o acabamento de Tavira, está aqui também aplicado no Cineteatro de Tavira. As telhas, o que nós procuramos sempre é encontrar acabamentos que se aproximem daquilo que estava no edifício, sendo que quando nós olhamos a telha à unidade, eles são substancialmente diferentes, mas quando olhamos o conjunto acabam por não resultar muito diferentes do que lá estava. Depois foi necessário irmos tornando os nossos acabamentos mais sofisticados. Como já tínhamos várias cores e vários acabamentos, começou a ser comum nas obras misturarem várias referências de telha. Então nós pensámos que talvez fosse útil desenvolvermos um acabamento que as próprias telhas tivessem diferentes colorações. Este acabamento foi desenvolvido com base numa recolha de imagens e de telhas feito nos Açores, e que se aproxima muito da tonalidade das coberturas açorianas. Em cima é uma escola nos Açores e em baixo é uma recuperação de uma casa na Arrábida. Aqui o nível de sofisticação já é maior, já estamos a falar de fumados, de pós, de fundentes, já tem um conjunto de aplicações sobre a telha muito mais complexo do que as primeiras soluções. Este é o nosso último desenvolvimento, aos pós e aos fumados. Nesta adicionámos também a textura. Estas telhas já apresentam também algum relevo. Este é um exemplo da aplicação feita aqui em Leiria, no edifício Rodrigues Lobo. Procuramos sempre encontrar soluções que se adequem ao edifício, quer seja com a nossa oferta ou desenvolvendo produtos adequados. Aqui é um exemplo do existente no Jardim da Sereia. As fotografias não se consegue perceber muito bem. As telhas originais eram telhas havia telhas naturais e era uma mistura de telhas naturais com telhas vidradas. Já estavam bastante danificadas. Consegue só ali perceber um ligeiro sombreado verde e foi necessário então tentar encontrar uma mistura de telhas que viesse a reproduzir teria sido a cobertura em tipo pagode chinês que existia neste jardim. Este foi o resultado da recuperação. E porque o edificado do início do século XX também já é património e também já precisa de ser recuperado, desenvolvemos também, acrescentámos à nossa linha, a telha Marselha. Esta telha tem uma particularidade que também foi inovadora, que foi a possibilidade de encontrarmos diferentes dimensões entre o ripado para podermos facilmente acomodar estruturas pré-existentes que pudessem estar em boas condições. Por isso a telha aqui tem um diferencial de cerca de 4 cm que permite colocar a telha mais aberta ou mais fechada para, de facto, poder acomodar diferentes ripados existentes. A telha Marselha já não sofre do problema das várias tonalidades na própria telha, porque sendo uma telha industrial, em que as matérias-primas já eram selecionadas em maior quantidade e com outros critérios e o processo industrial, as diferenças de tonalidade são muito menos acentuadas. Então esta telha aparece só em 3 tonalidades, em vermelho, vermelho envelhecido e depois às coloridas. Também muito em voga nos inícios do século XX a utilização de telhas pretas e de outras cores. Temos aqui um outro exemplo, subejamente conhecido. Aqui é um exemplo de telha envelhecida, um antigo armazém
transformado num restaurante na margem do Tejo, em Lisboa. E aqui um exemplo da telha Eclipse, também em Marselha, a recuperação da Casa-Museu Quinta de Santiago. Aqui temos dois exemplos de pré-existente no Castelo de Leiria e do resultado da reabilitação. Eu recordo-me que à época esta opção foi bastante contestada. A opção inicial, a telha não tinha protagonismo no edifício. Na opção que foi adotada, a telha ganha de facto bastante protagonismo no conjunto do edifício. Aqui também duas opções diferentes para duas reabilitações de estruturas de pedra, que é, peço desculpa, aqui nesta foi utilizada a cano de Açores, em que a cobertura se integra no edifício e não se destaca. Aqui foi escolhida uma opção de vermelha, em que a telha assume protagonismo no edifício. Muitas vezes, pela dimensão dos edifícios, há necessidade de fazer reparações parciais da cobertura. E aí coloca-se o desafio. Aqui é um exemplo sintomático de como é importante, quando se faz uma reabilitação parcial, tentar encontrar uma forma de que o bocado que está a ser reabilitado não pareça um remendo no edifício. A primeira, aqui podemos ver que foi adotado numa primeira fase, foi decidido utilizar uma telha vermelha na reabilitação do mosteiro. Mais uma vez foi objeto de muita contestação e, dada a importância do monumento, decidiram retirar a telha que já tinha sido recolocada e voltar a colocar outra referência, que na altura desenvolvida especialmente para o mosteiro, para que não houvesse diferença cromática entre o existente e o que estava a ser reabilitado. Nesta imagem aqui consegue-se ver claramente que o pedaço que foi reabilitado da ala não se percebe quando estamos à distância normal com que se vê um telhado, que é a partir do chão. Obrigada pela atenção. Deixo ficar o meu contacto para, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer um contacto posterior.